E aí pessoal, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal Cortez FX e hoje a gente vai falar sobre Fair Value Gaps, né? Seria ali a lacuna do valor justo. Dar exemplos aqui para vocês entender, espero que fique bem claro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e acompanha o vídeo. Então vamos lá, né? Deixei separado já para fazer um vídeo mais dinâmico. Então o Fair Value Gap, né, seria quando o preço, né, tem aquela força, né, direcional para um dos lados, né? Nesse caso aqui temos o exemplo bullish, movimento de alta, exemplo bearish, movimento de baixa, né? E Fair Value Gap é formado por um padrão de três velas, né? Onde a primeira vela seria essa aqui seria a segunda vela, e essa é a terceira vela. E é quando tem a segunda vela, ela tem que ser a vela de expansão, né? Uma vela que gera força. E aí, a primeira vela onde fez a máxima, seria essa região aqui. Aí a vela veio, abriu, fechou aqui em cima. E a terceira vela, né, ela não pode se encontrar com essa primeira vela. A mínima dessa vela não pode se encontrar, porque se encontrar, ela não vai ter um Fair Value Gap ali, entendeu? E aí, no caso, a terceira vela veio e fez a mínima aqui, e deixando todo esse espaço aqui para ser preenchido, né, no próximo passo, no futuro ali próximo, né? E aqui o bearish, mesma coisa, aqui seria a vela 1, a vela 2 de expansão, né, gerando um movimento ali agressivo, e a vela 3, ela não pode se sobrepor à mínima da primeira vela, né? Elas não podem se encontrar, e aí tem esse espaço aqui que seria uma região ali interessante para possíveis vendas, do preço vir fazer esse movimento, né, e cair. Esse aqui, no caso, o preço fazer esse movimento aqui e subir, certo? Seria, como o preço ele tem que andar, né, deixando tudo eficiente, assim seria a lógica. Quando tem esses movimentos é que quando indica, pô, teve bastante força, né, compradora que entrou ali. Então, ali já fica um ponto de interesse legal, porque teve intenções claras bullish, certo? E aí, a lógica seria o preço vir, deixar eficiente aqui e voltar a subir bullish. Ou pelo menos tomar esse sell side aqui, essa zona de liquidez e voltar a ser bullish. Aqui a mesma coisa, tomar esse buy side aqui e voltar a ser bearish, né? E aqui, ó, então essa seria a lógica do Fair Value Gap. Temos aqui esses outros, né? Temos o Fair Value Gap que eu acabei de explicar, certo? Dessa padrão ali de três velas, né? Onde a primeira vela e a terceira vela não podem se encontrar para deixar essa lacuna de, né, de preço aqui para ser preenchida futuramente. E temos aqui o volume imbalance, né? O que seria o volume imbalance? É quando aqui nesse caso o preço fechou aqui embaixo, certo? Então aqui foi o fechamento e a abertura da próxima vela, elas não se encontram, né? Porque qual que seria a lógica? A lógica seria a próxima vela bearish, ela ter aberto nesse nível aqui, que foi bem o fechamento anterior. Só que o preço veio, né, teve força, né, empurrou o preço para baixo e deixou esse espaço aqui, né, vazio. Então, ele fez o fechamento aqui e fez, né, a próxima vela abriu aqui, deixando essa lacuna aqui, entendeu? Isso acontece mais nos time frame maiores, né? Diário para cima é bastante interessante, né, observar esses detalhes. E o gap, né, é bem parecido com o volume imbalance, só que no caso é os pavis que eles não se encontram, né? Tem nesse exemplo bearish aqui, fez essa mínima, né, e fechou aqui. A lógica, se fosse um preço mais normal, né, tivesse mais calma ali, era o preço abrir aqui e jogar para baixo. Nesse caso aqui, o preço já veio, né, dando força bearish e ele abriu aqui, fez essa máxima e fechou aqui embaixo, deixando esse espaço entre esse pavio e esse pavio aqui, né, da próxima vela, que daí a gente conhece como gap, certo? Então, voltando aqui ao Fair Value Gap, certo? Aqui a gente tem, né, o BIS, que seria a abreviação ali de Buy Side Imbalance, Sell Side Inefficiency, que seria um Fair Value Gap bullish, um Fair Value Gap no sentido comprador, né? Então aqui se a gente pode ver a máxima dessa vela, a primeira vela aqui chegou até aqui, teve a segunda vela de expansão e a terceira vela fez a mínima aqui, deixando essa ineficiência, certo? Então é quando o preço dá essa pancada bullish aqui, né? No caso, deixa esse imbalance bullish do lado comprador e uma ineficiência aqui do lado vendedor, né? Não, o preço não preencheu aqui certinho como tinha que ser ali. E aí, né, a lógica é futuro próximo o preço voltar aqui para voltar
a reagir bullish e preencher essa ineficiência aqui, né? E deixar justo, assim, o preço, vamos dizer. E o ideal também é sempre somar com o máximo de PD arrays possível. Se a gente for ver aqui, temos o quê? Essa região de order block, né? Sequência de velas de baixa, o preço veio e fechou acima. Então aqui a gente teria um order block junto com um fair value gap, já fica um ponto de interesse mais interessante. Somando por mid discount, então, né? Já fica tudo mais legal. Então esse seria o exemplo bullish, né? O busy. Temos aqui o CB, que é o sell side imbalance, buy side ineficiência. Seria a mesma lógica, né? Só que teve um grande imbalance aqui vendedor, né? Deixando uma ineficiência compradora. E aí a lógica seria o preço vir fechar aqui. E aí seria a mesma ideia bullish. Nesse caso aqui foi um exemplo bearish. Teria aqui nossa região de order block, junto com a nossa ineficiência aqui, nosso fair value gap vendedor. E a lógica seria o preço voltar para cá e voltar a expandir bearish. Beleza? Então, esse seria o nome para fair value gap vendedor, CB, né? Se vocês costumam ver, agora vão entender melhor. E o busy para o lado comprador, certo? Vou ver se eu acho alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Achei um exemplo aqui. Eu quero que vocês prestem atenção na ideia de entender a metodologia, certo? Né? Isso é fractal, então é replicável em qualquer time frame. Quanto mais confluências, melhores. Certo? Aqui no Nasdaq tem um exemplo bullish. Se a gente for ver aqui, o preço veio, tomou esse sell side aqui, certo? E aí, se a gente for ver aqui, ele veio, deixou essa ineficiência, né? Ou seja, deixou esse gap aqui. O preço segurou lá, né? Seria o que? Uma tradezinha basicamente aqui assim, stop aqui e estaria na trade, certo? Mas, se a gente for ver também, tem como aguardar uma reação. Se a gente for ver aqui, o preço veio, segura aqui nessa order block e vamos ver como é que ele reage. O preço veio aqui, ó, deu essa pancada bullish, então lembra que eu falei, né? Seria 3 velas. Por enquanto teve a primeira, a segunda, vela expansiva. Então vamos ver como é que é a próxima vela, certo? E beleza. Então aqui se a gente for ver, ó, o preço veio, fez essa mínima. Então a gente teria todo esse espaço aqui, ó. Essa região para cá, né? Então aqui a gente teria a nossa ineficiência, certo? Lembra que eu falei, né? O ideal é ter o máximo de PD arrays possíveis junto, que é aumentar a probabilidade. Ou seja, aqui que a gente tem uma order block aqui, né? O preço, sequência de vela de baixo, o preço veio e fez um movimento de alta, né? Bullish expansivo, nossa estrutura já era bullish, certo? Então, qual que seria a lógica? A gente poderia pegar uma trade aqui, próxima vela aqui, stop aqui nessa lower, né? Vamos ver. Ficar um para 3 aqui, né? Vamos ver como é que o preço se desenvolve aqui agora. Certo? Então, o preço, né, deu take ali. Certo? Então, esse seria um exemplo bullish. Então, só mais um exemplo dentro desse mesmo exemplo aqui que é legal, né? Dá para vocês entenderem bem. O ideal também é vocês observar os fechamentos das velas, né? Tem aqui a lógica do preço fechar, não poder fechar abaixo de 50%. Então, ou seja, aqui ó, tô traçando aqui uma premium discount dentro desse fair value gap, certo? O interessante é o preço ele não fechar com o corpo abaixo dessa, né, metade desse range aqui desse gap, dessa lacuna aqui, certo? Então, o ideal seria o preço, ele até pode fazer pavio, mas pra, tipo assim, deixar um fair value gap mais interessante é dele não ser invalidado, tipo, o corpo da vela não fechar abaixo desse metade desse range, desse gap, certo? Então vamos ver aqui, ó. Ó, igual aqui, né? Tô aqui no 15 minutos, beleza, o preço veio, fez a mínima, né? Ela abriu aqui, fez a mínima, fez a máxima e fechou aqui em cima. Então, isso quer dizer que o preço vai estar respeitando essa ineficiência. Aí, se você quiser, você pode usar ainda mais uma confluência, que é o quê? Replicar essa mesma lógica, né? Esse alinhamento aqui, lá no low time frame, né? Então, aqui, perceba que eu estou bem na abertura de Nova York do Nasdaq, né? Dos índices, certo? Então, o horário também ajuda, é importante estar sempre dentro das kill zones. E aí, aqui, ó, se a gente for ver, tô no M1 agora. O preço veio, ó, mitigou, né, lá naquela região do Fair Value Gap do M15 no M1,
acabou de fazer o que? Um Fair Valley Gap também. Temos aqui essa diferença entre essas duas velas, né? E ainda a gente tem o que? A nossa região de order block, né? Então a gente poderia executar uma trade aqui, ó. Ainda vai ficar um stop bem pequenininho, para proteger aqui nessa lower, é bem de boa, certo? Ó, take aqui, né? Até mais, mas só dar um exemplo. E aí teria acionado nossa ordem com essa confluência multi-time frame, correto? Aí pegou o take lá. Então, agora um exemplo de baixo, tá no Dow Jones, né? Time frame de H1. Se a gente for ver aqui, ele fez uma mitigação nessa região de oferta aqui do passado, né? E aí aqui no próprio H1 o preço veio, né? Virou vendedor, gerou quebras, foi gerando quebras por aqui, correto? E aí aqui a gente for ver no H1 a gente tem o que? Nossa ineficiência, certo? Vamos deixar aqui, ó, marcado de vermelho. Então aqui, ó, a gente tem, vou marcar certinho, ó, beleza. Então a gente teria o que? Nossa ineficiência aqui, certo? Só para vocês entenderem a questão desse fractal, nem vou trocar de time frame. Se você executar uma trade, ó, dá para executar uma trade aqui, né? Estamos aí na H1 colocar fechamento desse corpo, né? Que é um high time frame. E posso surfar até meus alvos aqui, ó, como esse sell side aqui da estrutura. Vamos ver como é que o preço desenvolve. Né? Ó, o preço veio. Então aqui trocou de sessão, ficou acumulado. Ó, pronto, deu take aqui. Né? O preço virou o dia, foi uma sessão de Nova York que fez esse movimento. Depois chegou, virou o dia, foi para o Asiático, Londres, Nova York, fez a mitigação e derreteu, buscou sell side aqui. Né? E aqui é um exemplo, eu quero usar confluência, né, multi-time frame, usar o meu H1 e executar no M5, né? Vamos ver se teria dado oportunidade, porque a gente viu aqui que no H1, né, acionou bonitinho, deu ordem lá e foi lá o sell side. Vamos ver aqui no M5, como é que seria uma entrada no M5, certo? Então aqui me tirou lá, ó, região do H1, né, deixa eu apagar essa aqui para não ficar feio, certo? E aí aqui na sessão de Nova York, o preço veio, ó, deixamos aqui uma ineficiência, correto? Então aqui seria a ineficiência do M5, dessa região até aqui, certo? E aí você poderia já tentar executar aqui, né, stop aqui. Vamos ver se teria dado certo. Ó, beleza, o preço, né, foi lá, tá gerando quebra na estrutura, tá? O nosso alvo do H1 tá aqui embaixo. Vamos ver o que ele vai fazer, se ele vai voltar lá, vai acionar ou não. Porque também a gente tem que estar apto a reagir e interpretar o que o preço está nos mostrando, certo? A gente deve ver que ele está segurando essa oferta. Ó, beleza, aqui. Pronto. Temos essa ineficiência nova aqui, ó, dessa região para cá. Correto? Aqui, ó, se a gente for ver, não daria nem 1 para 2 direito, certo? Então o que eu posso fazer aqui? Posso, né, acionar aqui bem nessa região que era uma lower que foi rompida. E aqui a gente tem a nossa, né, região aqui de order block. Né? Tem nessa região de order block aqui. Então até aqui já conseguiria buscar meu 1 para 3 até essa lower. Certo? Na ideia de que eu não vou ficar esperando mais voltar aqui, porque o momento está agressivo, o preço está bem expansivo, né? Então ele tende a mitigar as zonas mais próximas. E aqui deu uma acumulada e gerar uma quebra, certo? Vamos ver o que ele faz. Acionou a ordem. E foi lá, demorou um pouquinho, mas buscou o take, certo? Então vou voltar aqui para a região do H1, né? Se a gente for ver, então aqui, ó, a gente teve a região do H1, acionou a ordem aqui, né? Para trade direto no H1 e a região de execução no próprio M5, né? Pegando a confirmação ali, certo? Eu espero que tenha curtido esse vídeo, né? Qualquer coisa, volte. E ele veja com calma, mande para um amigo que não tinha muito bem a noção do Fair Value Gap. E agora espero que esteja bem claro, não é difícil entender isso, certo? Então lembre sempre de somar com a estrutura, né? Tem vídeo no canal aqui, eu sempre vou falar desse vídeo. E é isso, comenta aí nos comentários se você está curtindo essa ideia desses vídeos, né? Sugestão para algum próximo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.